Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, vou fazer uma apresentação aqui sobre a evolução e os principais problemas da economia brasileira na última década e meia. É evidente, como gostava de dizer o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que a política requer pelo menos duas habilidades. Primeiro, é preciso prever o que vai acontecer amanhã, na semana que vem e no ano seguinte. Todo político tem que fazer isso. A segunda habilidade é que é preciso explicar depois por que as previsões não se cumpriram. Nisso, eu diria que todos os países, todos os partidos são iguais. Mas o Brasil, da era do PT, indiscutivelmente, tem sido mais igual do que os outros, para lembrar aquela fábula do George Orwell. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Realmente há um abismo que, para mim, independentemente de conotação partidária, é angustiante entre o que o atual governo prevê e a capacidade de explicar por que as coisas não acontecem. O que eu vou tentar aqui é, pelo menos, explicar por que as coisas acontecem e têm acontecido do jeito que se pode observar. Nós estamos diante de uma crise econômica de grande tamanho. Olha, eu não me lembro de uma crise tão acentuada e tão difícil quanto essa na economia brasileira. Incluam aí os anos do João Goulart, incluam aí os anos do Collor, quando esse governo do Collor recebeu a herança de 90% ao mês de inflação, fez o plano Collor, etc. A meu ver, a situação hoje é mais difícil. Tem menos raio de manobra pela frente do que tinha nessas oportunidades. De onde vem realmente essa situação? Ela vem, a meu ver, do segundo período do presidente Lula. Na verdade, um pouco antes, mas da segunda metade da década passada. Foi nessa oportunidade que, de alguma maneira, se pôs o ovo da serpente da nossa crise. E olhem que a economia brasileira, na década passada, enfrentou ou desfrutou de uma situação de bonança externa como não houve no século XX inteiro e nem no começo desse século. Basta dar um número muito simples. Anastasia, de 2003 a 2008, o governo Lula teve 100 bilhões de dólares a mais por conta da melhora das relações de troca da economia. Ou seja, só pelo aumento do preço das exportações nossas, deflacionado pelo aumento do preço das nossas exportações, das nossas importações, o governo levou de vantagem, o país teve de vantagem 100 bilhões de dólares. Não há ninguém na nossa história que tenha tido tanta sorte quanto o presidente Lula no governo, porque esse foi um dado inteiramente exógeno, não dependeu de nenhuma ação brasileira, foi o resto do mundo que determinou. Mas, apesar dessa bonança, nós tivemos coisas inacreditáveis, olhando hoje em perspectiva. Quais foram? Ora, numa situação de bonança externa, a última variável que tem que subir em termos reais são os juros. Mas o governo Lula cometeu a façanha de fazer uma política de juros em elevação, apesar da abundância de dinheiro externo. Em geral, o governo procura subir juros quando tem escassez de divisas, precisa atrair dinheiro. Então, precisa criar um diferencial entre a taxa doméstica de juros e a taxa internacional. Mas, naquela época, nós estávamos nadando em divisas. Não era necessário subir os juros, mas isso foi feito. Basta dizer o seguinte, no ano da crise mundial, 2008, digamos, pegando de janeiro até o estouro do Lehman Brothers, houve o seguinte: o diferencial de juros domésticos brasileiros, taxa do Banco Central e a taxa do Federal Reserve, era nada mais, nada menos que de 7%. Ou seja, o capital vindo de fora, aqui podia desfrutar de uma remuneração adicional de 7%. Uma fortuna. Está certo, senador Agripino? Uma fortuna. Muito bem.
quando o Lehman Brothers estourou, sabe qual era a diferença? Já tinha crise mundial. Sabe qual era a diferença? 11,75%, Luiz Nunes. 11,75%. O sujeito nos Estados Unidos tem uma poupança de 1.000, ele vai lá no banco e aplica 100 nesse país estranho que é capaz de ele pagar quase 12% a mais do que ele receberia nos Estados Unidos. Isto quando a crise do Lehman Brothers estourou. O que aconteceu depois? Todos os países jogaram os juros no chão, todos, menos o Brasil. Nós ficamos 5 meses sem mexer nos juros. 5 meses, com todo mundo jogando os juros para baixo, até taxas negativas, no mundo inteiro, para se proteger da crise. Pois bem, no final de 2009, a nossa diferença com o exterior em matéria de diferencial de juros ainda era de 8,5%. Isso nos comemoradíssimo segundo o governo Lula. 8,5%. Se isso não é política pró-capital financeiro, eu não sei o que pode ser política para capital financeiro, realmente. Se isso é política de um partido de esquerda, realmente eu acho que eu vivo no outro planeta, o senador Aloysio, o senador Agripino, todos vivemos no outro planeta, porque não é possível. Pois bem, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Preços de commodities das nossas matérias-primas para cima. Juros com essa diferença com o exterior. A economia foi inundada de dólares. Isso levou o real mais para baixo, a taxa de câmbio. E o que aconteceu? Os preços das importações foram para baixo. As importações industriais passaram a crescer aceleradamente, mas não é aquela importação que muitos gostam de dizer, não, para modernizar a economia, a competitividade, coisa nenhuma. Produtos de consumo para substituir a produção doméstica de bens de consumo. Esse foi o golpe de morte na industrialização brasileira. Basta dizer que nós chegamos, em matéria de participação da indústria no PIB, ao nível do após-guerra, de 1946, de 1947. O Brasil se desindustrializou sob o ímpeto dessa política, paradoxalmente comandada, não digo nem que conscientemente, por um ex-operário industrial, que comandou a desindustrialização brasileira. O que aconteceu mais? O déficit comercial passou, o superávit comercial começou a cair, aproximando-se do déficit. E o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, que é a conta do Brasil com o exterior, começou a crescer rapidamente. Nós tínhamos superávit em 2005, chegamos a um déficit que hoje se aproxima dos 5%. E aí não tem conversa. Quando o déficit de conta corrente está nesse nível, a economia está em perigo em relação com o resto do mundo e começa a ficar de joelhos, que é o que aconteceu com a economia brasileira hoje, que é o que acontece com a economia brasileira hoje. Mas ainda, a carga tributária no governo, naquele período, foi para as nuvens. A gente sempre acha que chegou no alto das nuvens, mas, na verdade, sempre acaba aumentando mais, como está se fazendo agora. E houve uma política anticíclica curiosa. Em vez dela estar centrada na redução de juros, porque quando tem uma crise, procura-se incentivar a atividade econômica. Ela esteve num aumento do gasto público, mas não com investimentos, com custeio e de maneira permanente. Eu me lembro, naquela época, dizia-se que eu ia ser candidato a presidente. Eu me lembro que um dos motes era: precisamos dar todos os reajustes antes do Serra chegar, porque ele vai arrochar funcionalismo. E aí o que aconteceu foi que se botou fogo nos reajustes dos altos setores do funcionalismo, criando uma rigidez fiscal imensa, que também foi herança do governo Dilma, aliás, do governo Lula-Dilma para o governo Dilma. Portanto, nós tivemos câmbio quaqua mega valorizado, déficit em conta corrente crescendo, aumento da rigidez fiscal. Tudo isso até 2010. Por outro lado, não houve, nesse período, investimento em infraestrutura. Eu não sei se os colegas sabem, mas o Brasil, na época, era dos 5 países do mundo que menos investiam em infraestrutura. Na verdade, era o penúltimo, como proporção do produto interno bruto. Não se investiu nada em infraestrutura. Na prática, o que aconteceu foi que o Brasil torrou o dinheiro que ganhou com o boom do comércio exterior e mesmo com a entrada de capital estrangeiro. Nós torramos em consumo, consumo que substituiu a produção doméstica, consumo de turismo externo, que o Brasil passou a ser um dos campeões mundiais, à custa do turismo interno. Evidentemente, muito mais caro, dada a sobrevalorização da moeda.
E a desindustrialização em plena marcha. Pois bem, nesse auge do ciclo, a economia não aguentava mais, é que ocorreu a eleição de 2010, com salários crescendo 5%, 10% real em cada mês, assim, comparativamente ao ano anterior, emprego, consumo, todos os indicadores favoráveis ao processo eleitoral, né, a um bom desempenho no processo eleitoral. Embora estava claro que a economia iria bater com a cara na parede rapidamente. Foi a época, inclusive nessa campanha, que se vendeu, já vinha se vendendo de antes, mas como nunca, aquela filosofia ao povo brasileiro, na linha do emagreça comendo, faça ginástica deitado, aprenda inglês dormindo. Economia é uma clara de ovo. A gente vai batendo com o garfo e vai crescendo milagrosamente. Como as coisas, na realidade, não são assim, o preço que o governo petista seguinte pagou foi e é altíssimo. Mas não coloquem aqui a presidente Dilma como inocente nessa história, porque ela foi a ministra toda poderosa do segundo mandato do presidente Lula. No governo Dilma, nós tivemos a política que, em espanhol, se classificaria melhor, más de lo mismo, mais da mesma coisa, com a situação estrutural da economia e do mundo completamente diferente, porque era óbvio que os preços de commodities não podiam continuar se sustentando naquela alta, e era óbvio que o gasto público já não tinha mais raio de manobra, enfim, já era óbvio que aqueles fatores que permitiram a expansão anterior estavam esgotados. E olhe que o governo Dilma teve uma colher, não foi colher, foi uma concha de chá da oposição, porque não poucos opositores respeitáveis viam a possibilidade de cindir o PT entre o lado bom, que seria Dilma, e o lado mau, que seria o Lula. Então, a Dilma teve também uma colher de chá da oposição, uma oposição pouco veemente para o desgoverno que já caracterizou o seu período de administração. Mas o governo foi fraco e principalmente diante dos desafios que se lhe apresentava. Afinal de contas, o governo existe para antecipar os acontecimentos. Se não antecipa acontecimento, função de governo é antecipar acontecimento, né? Função de governo é saber administrar, é administrar direito. Mas nós tivemos o reino da inépcia administrativa, como nunca houve no Brasil, que já é muito dizer. Nós temos um verdadeiro campeonato nessa matéria nos dias atuais. Aliás, se vocês peguem, por exemplo, uma prefeitura da cidade de São Paulo, ou o governo federal, quem é mais inepto? Dá para fazer um concurso, né, pela internet, por televisão, para identificar aonde reside, aonde a incapacidade mais se concentra nos dias de hoje. E como dizia um gênio nosso, que eu sempre fui um grande admirador, Milor Fernandes, o grande erro da natureza é a incompetência não doer. Essa, aliás, é uma das antileis do PT. A incompetência não dói. Para a maioria dói, para eles não parece doer. Essa que é a verdade. Agora, mais ainda, o governo, não só inepto do ponto de vista administrativo, mas também sem planejamento. A ação de governo tem que ser planejada. É um paradoxo. Pensa um partido de esquerda, no poder, etc. Planejamento. É o que menos houve também. Vai-se segundo a onda, vai-se segundo o momento, não se enxerga, não se procura enxergar o momento seguinte, não se entende o que aconteceu para trás. Inclusive, não se fez uma coisa que era, na verdade, a grande saída, que era acelerar os investimentos em infraestrutura. Naquela época, havia toda a condição para isso, inclusive os juros não eram tão altos quanto são hoje, por exemplo, e isso é essencial para poder atrair parceria privada, né, em concessões ou em parceria público-privadas, mas o investimento em infraestrutura continuou lá embaixo, por um misto, insisto, de inépcia e também de ideologia, e também da ideia de que é possível regular o lucro dos capitalistas. Quem já fez concessões de estrada, como nós fizemos, sabe que o governo sempre faz um cálculo, mais ou menos, de qual vai ser a taxa interna de retorno do investidor. E, na verdade, os parâmetros da concorrência são postos dessa maneira. Agora, se quem ganhar, chegar lá e souber descobrir oportunidades novas, sorte dele. Isso é o que vai incentivar o investimento. Eu tenho uma experiência que vivi com o nosso senador e então chefe da Casa Civil, Luiz Nunes. Nós construímos o trecho sul do Rodoanel. Pusemos em licitação o trecho sul,
né, para concessão, e o trecho leste que não existia. Qual era o preço para ganhar a licitação? Era construir o trecho leste. O trecho leste foi construído. Custou 3 bilhões e 600. Zero para o Estado. Zero. Vocês imaginam o que podia ter sido feito na esfera federal? Meu Deus do céu. Mas eu fiquei curioso, porque eu achava que esse pessoal não ia conseguir, na verdade, dar conta, porque eles reduziram muito os preços na hora da concorrência. E no final deu certo. Eu perguntei a eles por que deu certo. Eu achava que não ia dar. Vocês sabem que eu sempre sou pessimista no diagnóstico e otimista na ação, mas se quiser pessimismo no diagnóstico, estou sempre presente. Então, fiquei surpreso com isso. Eles disseram o seguinte: vocês tinham posto de desapropriação 1 bilhão, que é o que custaria. Não houve, ninguém superestimou. E eles gastaram 250 milhões. Por quê? Porque a área privada desapropriou com mais facilidade, com menor custo. Sorte deles! Nós ganhamos um rodoanel de 3.600, Cristóvão Buarque, de graça. De graça. Vocês imaginam o que poderia ter sido feito na área federal, mas não foi feito. Ou seja, deixou-se de lado uma estratégia que podia puxar o crescimento do PIB e o aumento de produtividade da economia. O investimento em infraestrutura tem esse caráter dual. Ele gera emprego, porque gera emprego, emprego direto, insumos, bens de capital, etc., e, ao mesmo tempo, gera crescimento. E aumento de produtividade, porque diminui os custos, o chamado custo Brasil, que é da ordem de 25%. Você sabe que hoje uma mercadoria brasileira, comparativamente à média dos parceiros comerciais do Brasil, ela custa 25% a mais. Se nós pegarmos um software, tira os custos indiretos das mercadorias estrangeiras, aplica o brasileiro, dá 25% a mais. Esse é o custo Brasil, que se soma aos problemas de câmbio, o que liquida a competitividade da economia brasileira. Isso depende de investimento em infraestrutura, entre outras coisas, também da carga tributária, de vários custos financeiros, vários outros fatores, mas entre eles o da infraestrutura. Pois bem, e mais ainda, foi a era das alucinações. Eu tenho 3 alucinações para lembrar aqui. Uma foi a do trem-bala. Tasso, programou-se um trem de passageiros, sem curvas, para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, sem demanda. Nós mandamos fazer um estudo na PUC do Rio de Janeiro, não tinha demanda, só para transportar passageiro, com custo em poder de compra atual de 85 bilhões de reais. E não poderia nem transportar carga. No final, o governo esteve tão desesperado para conseguir empreiteiras para participar, porque ninguém queria, que não só ofereceu crédito subsidiado, como se dispôs a bancar, Zé Agripino, o déficit, caso não houvesse número de passageiros suficiente. E nesse trem-bala já se gastaram algumas centenas de milhões de reais. E, aliás, se o governo quisesse ter um choque de credibilidade, a presidente devia à televisão dizer que abandonou o trem-bala. Isso melhoraria, ou pelo menos impediria que a sua popularidade seguisse queda da popularidade, seguisse o ritmo que está seguindo. Mas a segunda alucinação foi a da energia elétrica, que é o que eu chamo de um bom erro. O que é um bom erro? Um bom erro é aquele que é cometido sem necessidade, segundo, que é irreversível, e terceiro, que tem custos altos. Com a energia elétrica foi assim. É um setor fácil, não, mas de repente veio uma medida provisória que só complicou a vida e que pressupunha que a CESP, que a CEMIG iriam abaixar a tarifa para ter sua renovação de concessão concedida. Elas disseram que não, porque os governos teriam que pôr dinheiro, e o plano fracassou. Resultado, acumulou desequilíbrios que agora têm que ser corrigidos. Essa é uma segunda alucinação. Outra, fenomenal, é a do plebiscito sobre reforma política. Vocês lembram? O povo nas ruas, não havia uma tradução política clara, né, do que era. Mas o povo nas ruas, a presidente vai à televisão e propõe um plebiscito de reforma política, inclusive sem especificar o que era, direito, só com coisa de financiamento de campanha, no meio daquela confusão. Pode não ter se percebido, mas isso contribui de maneira decisiva para a população desenvolver descrédito com relação a quem está no comando. É uma coisa, inclusive, ininteligível. E entra no plano, como eu dizia, das alucinações. Agora, houve medidas, até eu diria generosas, bem intencionadas, como é o caso das desonerações. Cujo custo fiscal tributário é da ordem de 100 bilhões de reais. Imaginava-se com isso que se ia reativar o investimento industrial. Olha, quando se fala de queda de investimento no Brasil, tem que se qualificar. O que caiu mesmo, a infraestrutura não tinha subido, o que caiu mesmo foi a indústria. A economia brasileira está na situação de estagnação agora por causa da indústria.
E essa coisa de que o país pode se desenvolver sem indústria, etc., é trololó de economista desocupado, que quer épater les bourgeois, quer impressionar, etc. Não há nenhum país do mundo que esteja se desenvolvendo bem, países emergentes, que a indústria não esteja comandando. Basta pegar os dados. Isso é claríssimo. Essa história que a indústria já foi é coisa da Inglaterra, de países ultradesenvolvidos, com uma renda por habitante 3 ou 4 vezes maior que a brasileira. Não tem nada a ver com o nosso país. Agora, na prática, por que na indústria não investe? Porque não tem dinheiro? Não. É outro mito. Dizer que no Brasil não se investe por falta de poupança é conversa. Além do mais, eu quero ver quem é o político que vai chegar numa campanha e dizer para a população: vocês têm que poupar mais, não consumam, etc. Não tem o menor cabimento. Tem um fundo aí chamado Fundo Verde, que tem 30 bilhões de dólares para investir. Se tivesse oportunidade rentável de investimento na indústria, você não tenha dúvida, o dono desse fundo é o sujeito mais esperto e preparado que eu conheço na área de investimentos. Evidentemente, estaria canalizando para ele, não falta poupança. O que falta é oportunidade rentável de investimentos. Então, pode dar a desoneração, só que os industriais não investem por quê? Porque não querem perder dinheiro. Essa é que é a realidade. Por isso é que o plano fracassou. Agora, sem falar aqui, eu não quero me alongar de forma nenhuma, nas outras áreas da educação, da saúde e mesmo de outros problemas sociais, como no caso das drogas. Eu sei que há muita polêmica, legaliza ou não legaliza a droga, mas uma coisa todos vão de convir. Droga faz mal. Se droga faz mal, como cigarro, devia-se fazer uma campanha educativa para o pessoal não consumir droga, mostrando os males que traz. Nós mostramos isso no caso do cigarro e conseguimos quebrar a perna do consumo de cigarro no Brasil. Mas o governo cultiva a ideia, talvez implícita, de que droga é coisa de moderninho. A secretária nacional antidrogas falando que não há epidemia de crack no Brasil, que prova que ela está por fora, né? E a inércia do governo diante de um programa, Raul, que seria banal do ponto de vista de custos. Como nós fizemos, insisto, como fizemos com o cigarro, quebramos a perna do consumo de cigarro no Brasil, que foi uma grande vitória. Mas, no caso da saúde, já falei bastante, já escrevi bastante. Basta uma síntese. O governo federal, que cobria 52% dos gastos de estados e municípios do Brasil em saúde, recuou para 44%, jogando nas costas de estados e municípios o grosso do peso, sem que eles tenham condição de enfrentar essa situação. Não vou me alongar, mas a situação da saúde é calamitosa. E só para lembrar, no último ano do governo Fernando Henrique, pesquisa do Ibope mostrou que 60% da população brasileira apoiava a política de saúde. Vivíamos no outro mundo, porque a saúde já estava boa, não, porque viu mudanças em andamento, tinha boas expectativas. A proporção no ano passado era de 20%. E saúde passou a ter 46% dos brasileiros, considerando o principal problema do país na época do Fernando Henrique era 6%. E não porque, insisto, não houvesse problema de saúde, mas porque tinha uma política sendo levada a cabo coerente. E na educação? Olha, na educação, Cristóvão, você me perdoa aqui entrar na sua área, mas isso é coisa até para a gente conversar paralelamente. Eu menciono 4 iniciativas que não prestaram atenção, de fato, naquilo que se estava fazendo. O FIES, que virou um escândalo, tá certo? Se estatizou o financiamento do ensino privado sem qualquer tipo de critério. Agora nós descobrimos isso, né? 13, 14 bilhões por ano. Uma coisa absurda, de mais da metade, folgadamente, dos alunos financiados pela Caixa Econômica. Na verdade, virou uma estratégia do grande ensino, insisto, sem qualquer tipo de controle de qualidade. O tal do Ciências Sem Fronteiras, né? Que um programa estritamente de marketagem. Não preciso mostrar aqui as vicissitudes de alunos que chegam em Toronto sem falar uma palavra de inglês para fazer um curso de especialização que supõe que dominam o inglês. Ou o Pronatec, que na verdade foi uma ideia nossa da campanha de 2010, que pegaram para aproveitar e que virou também um programa eminentemente para produzir números, sem qualquer controle de qualidade, controle de custo e agora sofrendo os problemas do atraso de pagamentos. E algumas medidas que, em si, poderiam ser boas, mas que ficaram por conta dos governos estaduais e municipais. O piso nacional de professores, na época o ministro Haddad prometeu que o governo federal pagaria e não pagou, e a hora atividade, que é a hora não trabalhada, supostamente para preparação de aula, que no Brasil dependia do estado e do município, pois o governo
fixou o piso mínimo agora de 25%. São Paulo, por exemplo, que era 20%, teve que passar para 25%. As prefeituras tendo que contratar, inclusive, mais professores. Ou seja, professor de 40 horas dá aula 30, 10 horas para preparar a aula. Isso aumenta o custo. Quem paga? Estados e municípios. Pois bem, mas, por último, eu quero dizer que o governo Dilma, na questão econômica, isso já aparece no caso da energia elétrica, na verdade, forçou o aprofundamento dos desequilíbrios que recebeu. Por exemplo, no caso do arroxo do preço dos derivados de petróleo, que já havia em 2010. Na verdade, aprofundou. A energia elétrica já mencionei. E no caso dos transportes urbanos, forçando prefeituras a não darem reajustes. Ou seja, aumentou o tamanho do desequilíbrio. E, por cima, ainda pegou 3 fenômenos exógenos, das quais, estritamente, o governo não pode se dizer que tem a culpa. A seca, né, com seus efeitos fatais sobre a energia elétrica, principalmente, a queda dos preços internacionais do petróleo, que eliminou a competitividade de boa parte da exploração do petróleo potencial no Brasil, porque o preço caiu à metade, e ainda o petrolão. A minha tese é que, mesmo sem petrolão, a Petrobras estaria vivendo uma crise parecida com a que está vivendo hoje. É preciso ter isso claro, né? Basta dizer que ela aumentou seu endividamento, Tasso, com relação ao fluxo de caixa, 4 vezes. O estoque da dívida dividido pelo fluxo de caixa aumentou 4 vezes por planos megalomaníacos, inclusive o tal do, como é que chama? Do método da partilha, que isso me foi dito, inclusive por gente que estava do outro lado, depois da campanha, que foi criado como instrumento eleitoral, porque o método de concessões estava funcionando bem, não permitia polarizar, e a ideia da partilha, né, poderia polarizar, dizendo que isso era produção sob controle nacional, e controle da Petrobras e tudo mais, inclusive obrigando a Petrobras a entrar em cada poço. Ela não tinha capacidade administrativa nem financeira para isso. Fazer dívida, que é 4 vezes o fluxo de caixa, é uma temeridade, né? Sem falar da expansão descontrolada. Ô Cristóvão, são 300 mil funcionários da Petrobras terceirizados, mas 100 e tantos mil empregados diretamente. É uma coisa imanejável. É uma coisa imanejável. Eu, outro dia, dei uma entrevista, disse que é preciso enxugar a Petrobras para salvá-la. Falo isso com a autoridade, quem batalhou no passado pela Petrobras, inclusive uma perspectiva bem estatizante. Eu fui, isoladamente, o principal defensor da encampação das refinarias privadas em 1964, para que o sistema fosse totalmente estatizado. Então, tenho alguma autoridade para falar em defesa da Petrobras. Quer dizer, é preciso que a Petrobras seja enxugada e ela possa ser fortalecida naquilo que ela tem de mais vantajoso do ponto de vista comparativo e de mais eficiente, que é a prospecção e exploração de petróleo. Eu vi outro dia que a Petrobras produz fio têxtil em Pernambuco. Nada contra produzir fio têxtil em Pernambuco, mas a Petrobras fazendo isso, tendo essa diversidade de atividades, realmente agora seria uma excelente oportunidade, inclusive para o governo ganhar credibilidade, de ter um plano para a Petrobras. Esse plano foi atrasado 2 ou 3 meses por uma insistência infantil da presidente da República de manter a diretoria anterior. Não estou nem dizendo que a ex-presidente Graça Foster tivesse ou não por trás daquilo que aconteceu, mas era óbvio que precisava mudar o time. Aí não é um problema de culpabilidade, que precisa ter uma imagem nova, uma energia nova. Pois bem, eu dizia, em cima desse quadro de dificuldades, tem esses fatores exógenos. E vem-se, então, chega-se à época do ajuste, né? O fato é que o governo Dilma aumentou o tamanho e a dor do ajuste que deveria ser feito. Nós temos hoje pela frente, neste ano, estagnação, desemprego, queda de salários, inflação teimosa, aperto externo e juros siderais. Em cima disso, quer-se aumentar os juros, cortar gasto, eliminar benefícios sociais, tudo em cima. O ajuste vai aprofundar o desajuste, Raul. Vai aprofundar o desajuste. É uma questão de tempo. Achar que ajuste traz desenvolvimento é um engano. Ajuste é um período transitório e que tem que conter, nas medidas que o acompanham, propostas de médio e de longo prazo. É conversa de economista achar que faz ajuste, aumenta imposto, corta gasto, aumenta juros, faz isso, faz aquilo, e que a economia sai crescendo. Olhem o que está acontecendo na União Europeia. Com muita clareza, estão há 5 anos fazendo sacrifício. E não acaba.
E o mercado financeiro é implacável nisso, nunca se dá por satisfeito. Nós temos que ter uma proposta que, junto com algum ajuste que tem que ter, traga consigo perspectivas para o médio e para o longo prazo na economia. E um ajuste como esse, por exemplo, a tara que o Brasil tem por juros. Eu identifiquei, não sou o autor original, mas tem, inclusive, uma denominação para essa mania, que é autotelia, né? Que faz-se uma coisa só pelo fato de que tem que se fazer a coisa. Com juros é o que acontece no Brasil, independentemente de levar em conta os impactos externos. E, no nosso caso, basta dar um dado bastante sintético. Sabem quanto, se hoje se materializar a previsão do mercado financeiro, que não erra uma, eu espero que não aconteça, mas se materializar, a taxa de juros terá aumentado 1,75% nesse ciclo de ajuste. Sabe quanto custa isso por ano? Isso custa 26, 27 bilhões de reais. Fernando Bezerra, sabe 27 bilhões de reais que proporção é do ajuste pretendido no primário? 40%. É incrível isso. Ou seja, só de aumento de gasto em juros, Cássio Cunha Lima, nós vamos cobrir 40% da meta do superávit primário. É uma coisa louca. E isso, em geral, no Brasil fica oculto porque há eu diria, uma depravação da linguagem dos conceitos. Porque todo mundo agora fala primário. Primário é um conceito contábil, não tem existência real. O que tem existência real é o déficit público. O déficit nominal agregado. E no déficit entra o cálculo dos juros, no primário não entra. Muito espertamente, para o sistema financeiro, esse é o que ficou prevalecendo. Ninguém fala dos juros, que já passam de 6% do PIB, que já chegam a quase 300 bilhões de reais por ano. Você vai me dizer, não, tem que ter juro para austeridade e tal. Eu me pergunto se tem que ter sempre o juro campeão do mundo e sempre ficar ampliando a diferença com relação ao resto do mundo. Mas o fato é que nós temos aí círculos viciosos. A estagnação ou a recessão diminui a receita. E a diminuição de receita leva à tentativa de aumentar a receita, né? O desemprego diminui a demanda. E a diminuição da demanda diminui o emprego. Nós estamos prisioneiros desse círculo vicioso. E a economia brasileira está literalmente de joelhos hoje no contexto mundial. Não precisava. Com tudo que nós tivemos na década passada, não precisava ter sido assim. Realmente jogou-se fora. Foi-se ao vaso sanitário, jogou-se um bilhete premiado e puxou-se a descarga no caso da economia brasileira. Não precisava ter sido assim. Realmente não precisava. Muita gente fala, eu fui um dos críticos do governo Geisel, foi um período acelerado de endividamento, déficit de conta corrente altíssimo, etc. Mas, pelo menos, esse dinheiro veio para o investimento. Pode-se discutir se equilibrou, desequilibrou, isso e aquilo, etc. Mas o fato é que, no nosso caso, veio para o consumo, para a substituição pela produção doméstica ou turismo externo. Essa é que é a verdade. Agora, e a qualidade mesma do ajuste? Eu acho que ele está sendo feito com relativamente pouca imaginação. Eu vou dar um exemplo. O que o governo deveria ter feito, para efeito de corte, começado, era por rever todos os contratos. O Aloysio Nunes me acompanhou na prefeitura e acompanhou no governo do Estado. Sabe que nós fizemos isso com tremendo sucesso e acompanhou o governo Montoro. Todos os contratos vão ser revisados. Isso não significa descumprir contratos. É só passar para os empresários, olha, vocês vão ter que baixar 5%, 10%, porque está todo mundo aqui perdendo, vocês vão ter que dar a sua parte, senão corre o risco de não renovar ou de interromper o contrato. Ora, num país cujos gastos chamados discricionários são da ordem de 250 bilhões, qualquer 10% disso são 25 bilhões, 5% são 12,5. É certo? Por 10 bilhões aí se consegue com o pé nas costas. Isso dá trabalho, evidentemente, requer experiência. Mas é muito menos doloroso do que outros tipos de cortes, que, na verdade, vão pegar gente de muito baixa renda, entende? Que está vivendo daquilo. É preciso enxergar as coisas que estão sendo feitas. Agora, por outro lado, eu estou convencido, faltam as questões de longo prazo. Eu vou dar um exemplo, exportações, né?
na verdade, a desvalorização do câmbio, pelo menos para isso serve. Não vai ter efeito significativo a curto prazo. Vai ter alguma melhora, mas para ganhar ao longo prazo precisa ser um câmbio real sustentadamente elevado, porque senão não funciona, porque demora anos conquistar mercados e tudo mais. Mas o Brasil tem tido uma política externa anti-exportações. Olha, está na hora do Senado, o senador Luiz vai presidir a CCJ, e eu faço um chamado a ele, é o presidente Renan, que não está aqui, para que ele tenha ousadias, como a que teve ontem, com relação às medidas provisórias, em matéria de política externa. Nós temos este Senado, essa legislatura, tem que revogar o Tratado do Mercosul, tal como ele está posto hoje. O Mercosul foi um delírio megalomaníaco. E olha que atravessou vários governos, que quis fazer uma união alfandegária entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Sabe o que é uma união alfandegária? É a renúncia à soberania da política comercial. Quando eu era ministro da Saúde, eu fui à Índia para abrir o mercado brasileiro para os indianos, que vendem muito barato e que, na época, os genéricos aqui estavam sendo boicotados. Era uma abertura. Eu propus ao governo, vamos fazer um acordo para eles facilitar a exportação de ônibus e avião e caminhão do Brasil. Pois bem, mas não dava para fazer. Sabe por quê? Porque tinha que ir. E eles perguntando, o que eu levo nisso? O Mercosul paralisou a exportação brasileira, as possibilidades. Houve mais de 400 acordos de livre comércio, mais de 400 acordos no mundo, o Brasil fez 3. Fez um com Israel, e para não ficar mal, com a Palestina e outro com o Egito. Vocês acham que tem cabimento? Mais ainda, senador Agrippino, Vossa Excelência que se preocupa muito com as questões na área externa, leve em conta o seguinte, na OMC, o Brasil está defendendo o multilateralismo comercial. Multilateralismo é contra acordos bilaterais. Nem a Inglaterra e os Estados Unidos, que são tradicionalmente os grandes ortodoxos em matéria de livre comércio, estão defendendo isso. O Brasil está isoladamente, Cristóvão Buarque, defendendo a posição mais ortodoxa e reacionária em matéria de comércio internacional. Isso só tem uma vantagem, é que exime o Itamaraty de trabalhar. Opa, para o Ministério do Desenvolvimento e para o Itamaraty, uma folga. Porque fazer acordos de bilaterais de comércio dá muito trabalho. Mas nós temos que nos desfazer disso. E reduzir o Mercosul, aquilo que era o mais importante, que ele não é ainda, que é uma zona de livre comércio. Eu, às vezes, o pessoal fica atacando aqui a Cristina Kirchner, atacando isso, aquilo, porque não cumpre o acordo do Mercosul. Eu acho que os argentinos devem fazer o que eles bem entenderem com a sua política comercial para o resto do mundo. Nós é que estamos insistindo numa coisa que é inviável. Nós temos simplesmente que desfazer esse entendimento. O Mercosul tem que mudar. E agora imagine com a entrada de Venezuela e Bolívia, que também vão ter que estar de acordo. Se a gente abrir um mercado determinado, tem que levar eles perguntando o que nós ganhamos nisso. É uma coisa louca. Eu me lembro quando estava no Ministério da Saúde que fiquei preocupado porque ia ter uma desvalorização da moeda. Antes de que houvesse, eu já sabia que ia ter. Isso onerava os custos da saúde enormemente. Então, conseguimos desonerar importações de insumos de saúde, entre elas a do marca-passo. E aí veio o Uruguai, que vendia 500 marca-passos para o Brasil, que evidentemente é triangular. O Uruguai, com todo respeito, não deve ser um país que produza muito marca-passo. E eles vieram protestar, porque nós estávamos zerando a importação da alíquota de marca-passo, e o Uruguai ia perder a vantagem. E o Itamaraty ainda veio falar comigo como se fosse para levar a sério isso. Evidentemente, não levamos a sério e não aconteceu nada, quero dizer, com a própria cobertura do presidente Fernando Henrique, que era suficientemente inteligente e preparado para entender esse tipo de problemas. Agora, nós temos que fazer isso, é o Senado que tem que ir, porque o Mercosul é um palco para exibição da ideia de que o presidente está trabalhando, falando isso e aquilo, etc. Para nada. Não vou aqui reproduzir a poesia do Ascenso Ferreira, que tem um viés regionalista contra algumas regiões. Mas para que tanta onda? Para nada. Essa que é a verdade. Esse é um desafio que o governo estaria sinalizando para o comércio exterior. Outra é de concessões de infraestrutura. Eu vi outro dia aqui o líder do PMDB, o prócer do PMDB, o Jucá, falando uma coisa correta, que é a questão das concessões. Olha, subiu a TJLP, ela vai inviabilizar e vai subir mais as concessões, porque concessão depende de taxa de juros, por incrível que pareça. Eu, quando era governador de São Paulo, nas reuniões da Febraban, que estava o Meireles presente, eu sempre dizia que tinha que segurar os juros. Por quê? Por causa dos investimentos, das concessões. Então, essa é uma área que nós temos que cuidar.
Como é que nós vamos criar condições financeiras para que as concessões e parceria público-privadas possam prosseguir no Brasil? Isso é de interesse coletivo e o governo já está preocupado com isso nesse contexto mesmo do ajuste. E, por último, só para dar exemplo, a questão da Petrobras, que precisa ter um modelo esboçado. Eu falei de composições com a área privada. O presidente atual da Petrobras, quando no Banco do Brasil, fez 2 privatizações ou deu sequência a elas. Na área de seguros e na área de cartão de crédito. O Banco do Brasil, embora majoritário no controle das empresas, não tem o controle, nas ações preferenciais, não tem o controle da gestão, não tem maioria nas ações que dão direito a voto. E vem ganhando muito dinheiro. Tá certo? A Petrobras tem N atividades, que cada uma vira uma empresa, cria uma holding, vamos fortalecer prospecção e extração e vamos diversificar o resto. Né? O governo tinha que estar apontando com esse tipo, para essa direção. Enfim, nós tínhamos que estar indo adiante, mostrando um caminho para o futuro. E a preocupação essencial com reindustrializar o Brasil. Esse é o grande desafio que nós temos por diante, porque sem essa indústria, nós vamos passar a ser membro sócio-atleta do clube dos países atrasados, não emergentes, dos países que vão viver na linha d'água, respirando e se afogando a cada ciclo da história econômica mundial. E nós temos a obrigação, nós aqui do Senado, de darmos uma contribuição importante, não apenas no debate, mas inclusive nas iniciativas legislativas.